Irmãos, eu vou colocar minha visão, a minha interpretação no tocante ao pecado de morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até então, irmãos, vou colocar minha visão segundo as Escrituras. Até então, quero que os irmãos lembrem que nós éramos, a outra hora, presos no laço do diabo. Até então, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 26, nos diz isso. E que se desprendendo dos laços do diabo, porque havia sido preso para cumprir a vontade de Deus. Então, Cristo nos libertou. Ele nos libertou do laço do diabo. Ele sendo o valente, ele nos libertou. Marcos capítulo 3, verso 27, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, então saqueará a casa. Então Cristo, como o valente, ele amarrou o valente que é o diabo, irmãos, e nos fez herdeiro para a sua glória. Então agora nós somos livres. Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Então entende, irmãos, Cristo nos libertou, mas nós não pode dobrar novamente a um jugo de escravidão. Nós estava escravo na mão do diabo, preso no laço dele, mas agora o Senhor nos libertou. Entende? Agora somos livres. Entende que em Apocalipse capítulo 3, verso 11, o Senhor Jesus Cristo nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, rei sem coroa, ele não é rei. É um rei desonrado. Então, se Cristo está tocando a trombeta aqui, advertindo nós, como apóstolo Paulo também, irmãos, não vos metei novamente em jugo de escravidão, e Cristo também tocando a trombeta, falando para nós tomar cuidado para não roubar a coroa, então há possibilidade de nós, irmãos, perder a coroa. Entende? Hebreus capítulo 10, verso 22, cheguemos nós com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água limpa. Cristo nos lavou, nos fez para si. Então somos limpos pela palavra de Deus. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel aquele que fez a promessa. Então nós temos que manter firme a nossa confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa foi Jesus Cristo. Ele diz: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ele que fez a promessa. Então devemos nós permanecer firme, inabalável, a nossa confissão. Vê, irmãos, se nós agora somos limpos, somos livres, e nós somos purificados, então vê Mateus capítulo 12, verso 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugar árduos, buscando repouso, e não encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e chegando a achar desocupada, variada e adornada. Então, se nós dá lugar para o diabo, ele volta novamente. Cristo está falando isso aqui, irmãos, porque se nós fomos limpos, então a nossa casa está adornada, está limpa. Então o diabo ele vai embora, mas ele fica, irmãos, julgando, julgando a sua astúcia. Então, se nós dá lugar para ele, ele entra. Então o estado vai ser pior, irmãos, do que o primeiro. Então vamos ver então qual é o pecado então para a morte. Mateus capítulo 12, verso 32, se alguém blasfemar contra o Espírito, contra o Filho do Homem,
então será perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse mundo, nem no vindouro. Irmãos, alguns que defendem, irmãos, essa palavra salvo uma vez, salvo para sempre, quer dizer, nós não perde a salvação. Irmãos, isso são doutrinas de homens. Porque eles falam que essa palavra, irmãos, que Cristo falou, se pecar contra o Filho, será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse mundo, nem no vindouro. Então eles falam que essa palavra é para os ímpios. Isso cai por terra, irmãos, porque se fosse para os ímpios, apóstolo Paulo não tinha sorte na salvação, porque ele era um homem blasfêmio. Ele mesmo disse isso. 1 Timóteo capítulo 1, verso 13. Ainda outra hora que eu era blasfemador. Se fosse para o ímpio, irmãos, então o apóstolo Paulo não tinha mais perdão. E olha que ele foi um apóstolo. Então, isso cai por terra quando alguns que defendem aí, salvo uma vez, salvo para sempre, que não perde a salvação, que essa parte é para os ímpios, então cai por terra, porque o apóstolo Paulo ele era blasfêmio. Então, irmãos, continuando, então o que é realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabemos muito bem, irmãos, que o Espírito Santo foi dado gratuitamente para nós através da fé. Ele que revela as coisas de Deus, porque como está escrito, qual dos homens sabe as coisas dos homens a não ser pelo Espírito dos homens? E qual dos homens sabe as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus? E esse Espírito, irmãos, traz para nós revelações para discernir entre o mal e o verdadeiro bem. Então, irmãos, ele é o penhor da nossa salvação. Penhor é uma garantia, irmãos, da nossa salvação. E uma garantia pode se perder, sim. Depende daquele que o guarda. Como o Senhor falou, guarda a tua coroa para que ninguém rouba ela, Então depende. Então, se nós, irmãos, andarmos segundo a vontade da carne, então nós vamos morrer. Mas se andarmos segundo a vontade do Espírito Santo, porque ele traz para nós, irmãos, gemidos inexprimíveis, então nós fomos iluminados para não andarmos e nem fazer, todavia, aquilo que nós quer. Se nós andarmos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, vamos viver. Então há uma luta entre a carne e o Espírito para não fazer o que nós queremos. Então já está começando a compreender, irmãos, o que é então a blasfêmia com o Espírito Santo. Em 1 Tiago, capítulo 1, verso 13, ninguém sendo tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar pelo mal. Ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído, engordado pela sua própria corrupciência. Então a corrupciência, sabendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, irmão, sendo consumado, está aí, gera a morte. Então o pecado sendo consumado gera a morte. Veja, irmão, que a Escritura, quando alguém fala assim, eu estou sendo tentado, não é Deus que está te tentando, mas sim a corrupciência, os desejos da sua carne que está te tentando. Esse, irmãos, se nós andarmos segundo a corrupciência da carne e dar ouvido à carne, então nós vamos morrer. Mas se nós ouvirmos o Espírito Santo, irmãos, aí sim viveremos. Então, se darmos ouvido à carne e continuar no pecado, então, irmãos, ali está gerando o pecado sendo consumado. O pecado sendo consumado está gerando uma morte. Então, por quê? Porque pecando voluntariamente a sua própria vontade própria, então, irmãos, não resta mais o sacrifício de Cristo. Porque nós vimos aí em Hebreus capítulo 10, verso 26,
Porque se voluntariamente, quer dizer, voluntariamente de vontade própria, você está passando por cima do Espírito Santo e dando ouvido à carne. Então, se voluntariamente continuarmos no pecado depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Lembra que Tiago falou? O pecado sendo consumado está gerando a morte. Aqui em Hebreus também fala, porque se voluntariamente continuar no pecado, não resta mais o sacrifício de Cristo. Por isso que João fala, para esses nem orais, né? Há pecado que não tem perdão. Para esses não ora. Por quê? Porque não resta mais sacrifício. Então, se pecarmos voluntariamente depois de ter conhecido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício, mas sim uma expectação terrível de juízo de ardor, de fogo que há de destruir o adversário. Ora, para nós lembrarmos lá, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia com 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuida vós, será merecedor aquele que pisar no sangue do Filho de Deus e fazer por profano o sangue do pacto que foi santificado. Isso aqui é para os justos, que recebeu, que foi santificado, purificado, regenerado. Então, se nós, irmãos, fazer por profano o pacto que foi santificado, fizeste agravo ao Espírito da graça, porque nós bem conhecemos minha vingança, eu vou dar retribuição, e outra vez Deus julgará o seu povo. Vai cair no julgamento, né? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados na escravidão, em que depois de seres iluminado, suporta agora, então, com grandes combates e aflições. Então, quais são, então, irmãos, os pecados que geram a morte, se nós continuarmos, depois de ter conhecido o pleno conhecimento da verdade, continuamos pecando? Quais são esses pecados, então? Vamos observar, irmãos, em Atos capítulo 15, verso 26. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encarga alguns, a não ser essas coisas necessárias, que vos abstém das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da idolatria, e fazendo assim, bem vos vá. Esses são os pecados, irmãos. A carne sufocada, a idolatria, a fornicação, o sangue. Então isso que foi revelado pelo Espírito Santo. Se nós continuarmos nesses pecados, irmãos, depois do pleno conhecimento da verdade, então isso está gerando morte. E quando morre, não tem mais acusação do Espírito Santo. E aí, irmãos, não tem mais perdão. Então, essa é a minha visão. Se continuarmos pecando voluntariamente, passando por cima da vontade do Espírito Santo, a qual ele nos acusa, que são esses pecados, Atos capítulo 15, verso 28, se continuar pecando, isso, irmãos, vai gerar morte. E isto é a blasfêmia, porque a pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está acusando, eles estão passando, pisando naquilo que está trazendo para ele como trombeta, anunciando o perigo. Então essa é a minha visão, segundo a Escritura, no pecado de morte.